Olá, meus amores, último dia da série de lives O Caminho. Hoje a gente vai falar sobre propósito. O que você está fazendo aqui? Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui que a gente vai bater um papo super gostoso, vamos aprofundar isso. Você que está assistindo o gravado pode passar, que eu vou aqui. Vou recepcionar as pessoas que estão no ao vivo. Excelente noite. Vamos lá. Vamos entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre propósito. É um assunto que eu amo falar. Eu acho que todo mundo deveria ocupar o seu lugar. E ocupar o seu lugar é mais simples do que você pensa. Hoje de manhã eu acordei com um amigo meu aqui em casa, tomando café, e a gente falou disso. Eu amo ver pessoas ocupando o seu lugar, é a minha mensagem, é um negocinho que bate aqui. Então vamos ficando aqui, chama todo mundo, vai ser lindo. Oi Lu, Thaísa. Vamos lá, vamos falar sobre propósito. Vamos esperar a galera entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários. Tá me ouvindo bem, Flávia? Boa noite, boa noite. Tatiane falou que tá me ouvindo bem. Então tá ótimo. Muito bom. Quem já me segue há um tempo sabe o quanto essa música... Então, vocês estão ouvindo? Quanto essa música é importante pra mim. A letra dela mexe muito comigo. Fala que das minhas feridas sai o poder pra curar. Isso tem muito a ver com propósito, tá, gente? E essa música sempre falou muito no meu coração. E foi engraçado que hoje de manhã eu tenho uma playlist no Spotify chamada O Caminho, que já tá lá desde o primeiro desperte. Que louco, né? E aí eu fui colocar essa playlist, ia colocar outra música, não sei porquê, caiu nessa música do Rodolfo Abrantes, Até que a Casa Esteja Cheia. Depois, se vocês quiserem, vocês ouçam aí no Spotify, no YouTube, Rodolfo Abrantes, Até que a Casa Esteja Cheia. E aí foi interessante que eu ia colocar outra música e caiu nessa, não sei porquê. Na realidade, eu sei. Na hora que eu ia mudar, eu falei assim, caraca, olha as sincronicidades da vida, né? Pra mim, a música que mais fala de propósito e missão na face da terra é essa música, Até que a Casa Esteja Cheia. E hoje ela caiu ali meio que do nada. E Deus falou tanto comigo através dessa música, assim, me relembrou tantas coisas. E logo hoje, que é o dia do propósito. Primeiro, assim, pra falar de propósito, eu preciso falar com vocês que eu tenho um rançozinho dessa coisa de qual é o meu propósito, Jana. Por quê? Porque geralmente as pessoas que ficam esperando saber qual é o propósito, elas acham que vai vir um recado do céu, uma iluminação, sei lá, vai vir um anjo com uma fitinha e falando, seu propósito é esse. E elas ficam estagnadas na vida e na realidade fica uma coisa... A sensação que eu tenho é que essa palavra propósito, ela vende muito. Então, as pessoas meio que ficam estacionadas nisso, sabe? Eu quero saber meu propósito. Se eu não souber meu propósito, se eu não souber meu propósito. E uma das coisas que pra mim faz mais sentido foi a leitura do Poder do Agora. E ele fala que a gente tem dois propósitos. O propósito primário e o propósito secundário. O propósito primário é você estar presente na vida. Que a gente está falando aqui o tempo todo, de se conectar com a essência, de se conectar com o divino dentro de você, de se conectar com a sua essência mesmo, né? A gente está falando de essência aqui desde o primeiro dia. E o propósito secundário é aquilo que você vai fazer para o mundo, é aquilo que você trouxe para contribuir, né? Para servir ao mundo. E aí eu vejo muitas pessoas ou falando só de um ou falando só de outro. E para mim, o conhecimento, né, que juntou esses dois, pra mim, é o que mais faz sentido. Então, nós temos o propósito primário, que é você estar presente na vida,
tá? Se você não consegue estar presente na vida, porque quando você está presente na vida, você se cura. Quando você está presente na vida, você evolui. Quando você está presente na vida, você sabe, inclusive, qual é o seu propósito secundário aqui. O que você veio fazer, você consegue se olhar. Eu fico assustada quando eu chego para as pessoas e falo assim, qual é o seu talento? E as pessoas não sabem. Quando eu chego para as pessoas e falo assim, no que você é bom? E as pessoas não conseguem se observar e ver. Nós não fomos ensinados a olhar para si. Nós fomos ensinados ao tempo todo estar numa linha de montagem. O que é uma linha de montagem? Está todo mundo fazendo, você faz também. Porque se estiver dando dinheiro ou se tiver todo mundo indo para aquele negócio lá, você faz que vai dar certo. A gente não aprendeu a olhar para dentro da gente. A escola não ensinou pra gente inteligência emocional. A escola não ensinou pra gente inteligência espiritual. A escola não ensinou pra gente olhar para as nossas, para o que nós somos bons, né? E trabalhar aquilo ali. Então, o propósito hoje, eu vou falar muito do propósito externo ou propósito secundário, tá? Porque eu acho que precisa se falar disso, porque eu acho que tem muita confusão disso, eu acho que pode te dar uma luz, uma clareza aqui, e talvez seja o que você precisa para ter uma vida com mais significado, em viver uma vida com mais significado. Mas é o que eu tava falando, a gente não aprendeu isso na escola. A gente aprendeu o quê? Se eu tenho mais facilidade, por exemplo, o teu propósito secundário, ele tá literalmente tem muito a ver com os teus talentos, com o que você é bom, com o que você tem de natureza. O que é natural para você? Quais são os seus talentos naturais? No que você é bom, no que você tem facilidade. Isso não significa que você não tenha que lapidar os seus talentos, trabalhar os seus talentos, tá? Um talento que não é lapidado e que não é trabalhado pela disciplina, não adianta de nada, né? Mas quantos de vocês aqui, por exemplo, eu tinha eu tinha muita, vai ficar assim, mas se você puder, fica aqui, tá? Eu sempre tive muita facilidade com coisas de humanas, tá? Então eu adorava história, eu adorava principalmente história. Eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito do lúdico, eu sempre gostei muito disso. Do contato, eu sempre gostei desse negócio. Mas na escola, por exemplo, tive muita facilidade em história. E eu sempre fui péssima em matemática, tá? É uma coisa que a gente tem que trabalhar aqui. Então a gente fazia só pra passar mesmo. Quem aqui tinha aquela matéria que fazia só pra passar? E o que a gente foi ensinado, né? Você pega, pausa a história, ou seja, você... Tá bom, já que você é boa na história ali, fica ali tirando 7, 8, tá tudo maravilhoso, e foca naquilo que você tem mais dificuldade, que é o quê? No meu caso ali era a matemática. Quantos de vocês cresceram dessa forma? Ou seja, lapidando aquilo que não era natural para vocês? Eu não tô falando, gente, que aprender matemática não é importante. Você precisa saber pelo menos o mínimo, né? Ou pelo menos o mínimo a gente precisa saber. Agora, olha pra sua vida e vê o quanto você é estimulado a lapidar aquilo que você nem é tão bom assim, que você nem gosta tanto. Aonde você poderia focar naquilo que você realmente é bom para você ficar extraordinário. Toda vez que você foca naquilo que você é mediano, que você não é tão bom assim, você automaticamente vai ficar um medíocre, você vai ficar ali na média, beleza? Quando você foca naquilo que você é bom, no seu talento natural, você fica extraordinário. Só que a gente aprendeu o contrário. O que as pessoas falavam com a Janaína? Foca em ficar estudando no final de semana matemática. E aí a Janaína estava sempre mediana em matemática e não lapidou aquilo que ela realmente era boa. O que ela era realmente boa? Em história, em relações humanas. Entende? Então, desde o começo, a Janaína foi formada para trabalhar aquilo que dentro dela, para fortalecer aquilo que ela era mediana, ou que ela era ruim mesmo, que ela era ruim mesmo em matemática, e esquecer um pouco aquilo que ela era boa. Graças a Deus, os educadores estão mudando um pouco isso hoje. Por exemplo, hoje mesmo eu fui ver uma escola pro Heitor, e aí o discurso já é outro. Não, aqui a gente vai ver no que ele tem mais facilidade, e é lógico que a gente vai estimular aquilo que ele é bom, que ele gosta mais. Todos nós temos talentos naturais. Aí eu te pergunto, qual é o seu? Jana, como é que eu acho isso? Aquilo que você tem facilidade. Aquilo que você tem uma facilidade natural.
Gente, você precisa se observar. Liga os pontos. Aquilo que você faz, às vezes, é até de graça. E aqui, daqui a pouco, a gente vai falar da tríade que você precisa encontrar para você ter uma vida mais satisfatória. Para parar de trabalhar só por conta de dinheiro. Entende? Dinheiro é importante, mas se você só trabalha por conta do dinheiro, você vai ficar exausto, vai ficar medíocre e não vai ter uma vida com prosperidade, que é o que a gente falou ontem. Porque prosperidade não é só dinheiro. Se o seu trabalho é tão duro, tão duro, tão duro, tão duro, que você todo dia é um estresse enorme para trabalhar, para fazer aquilo ali, você precisa repensar a sua vida, porque você só tem uma vida. E, gente, eu não sei você, o meu trabalho, ele ocupa muito tempo do meu dia. Não faz sentido eu tenho essa vida para viver, beleza? Na sua totalidade. Ontem a gente falou que Deus é em ação dentro de mim. Não é possível que Deus queira que eu viva no inferno. Imagina se você me colocasse para fazer planilha e ficar fechada numa sala fazendo planilha o dia inteiro. Para mim, essa é a personificação do inferno. Tu imagina que Deus quer que eu fique no inferno a vida inteira. Isso não existe. Isso não existe. Então, eu só tenho essa vida não, né? Eu tenho uma vida para viver o meu máximo potencial, mas eu aprendi que eu tenho que ser mediana. Então, é uma quebra de paradigma você olhar para você e falar assim, no que eu sou boa? Qual é a área do meu talento? O meu talento natural, aquilo que eu sou, que é fácil para mim. Que vez ou outra, as pessoas, inclusive, sempre me elogiam por aquilo. É fácil. Gente, se vocês me deixarem, eu dou palestra no ponto de ônibus. Entendeu? Eu sou dessas. Entende? Eu tenho uma facilidade de pegar as coisas e montar. Por exemplo, agora, não tem nada aqui, eu não tô fazendo nada aqui, não tem nada escrito, eu tô deixando fluir. Ou seja, conhecimento que eu já obtive e estou aqui, eu consigo fazer isso. Por quê? Porque isso é meu talento natural. Talvez o seu seja outro, talvez o seu seja a planilha, a organização, a estruturação de algo. Eu não sei. Só que tem uma coisa aqui nesse talento, que eu vou falar da tríade. Então a gente já compreendeu. Para você, o seu talento, o seu propósito está totalmente ligado ao seu talento natural. Tá? O seu propósito tem a ver também com com a sua história de vida. Por quê? Porque você vai impactar a vida de outras pessoas. Estou falando do propósito externo, tá, gente? Do propósito do fazer. Se você chegou aqui agora, você precisa ver o começo da live, tá? Que a gente tem 2 propósitos, tá bom? O interno e o externo. Então, o teu propósito externo, ele tem totalmente a ver com a tua história de vida. Com o que você viveu até aqui. Eu adoro um discurso do Steve Jobs que ele fala que ligue os pontos. Eu não sei qual é o nome do discurso não, mas coloca lá, Steve Jobs liga os pontos, onde ele dá uma palestra para uma faculdade, para uma formatura de faculdade, e ele fala, liga os pontos. Por quê? Porque às vezes você vai fazendo coisas na sua vida que não fazem nenhum sentido. Por exemplo, eu já fiz várias coisas que não fazem nenhum sentido para mim hoje. Mas quando eu olho para trás, eu trago para cá, eu consigo pegar toda essa bagagem e trabalhar aqui. Então, ligo os pontos. Por quê? Inclusive as coisas pessoais que aconteceram comigo. Por que eu falo tanto de perdão, por exemplo? Porque eu passei uma história dessa. Entende? Por que eu falo tanto de se colocar no seu lugar? Porque é a minha maior dor. Vocês sabiam que é a minha maior dor? Essa situação de se colocar no seu lugar, de saber quem se é e viver aquilo que se é minha maior dor, sempre foi. Então, hoje, eu me posiciono dessa forma, por quê? Porque tem uma história e está totalmente dentro do meu propósito. Outra coisa que é interessante no seu propósito externo, olha aquilo que te deixa com raiva, que te incomoda no mundo. O que te incomoda no mundo? O que quando você olha no mundo te incomoda? Uma vez eu cheguei pra mim e falei assim, o que te incomoda no mundo? Ela, casa bagunçada. O que você faria até de graça? Arrumar a casa. Eu, Deus que me livre. Ela foi virar personal organizer. Entendeu? E ela foi virar personal organizer e foi viver a vida dela. Beleza? Então, assim, é inúmeras coisas que você pode fazer, tá? Então, propósito tem a ver com a sua história de vida, com o seu talento natural e aquilo que te incomoda no mundo. Então, começa a olhar e se observar isso dentro de você. Outra coisa interessante é o seguinte, existe uma tríade que depois eu até coloquei, na realidade, para mim faz sentido colocar uma quarta coisa nessa tríade, né? Então, não é uma tríade, não sei nem como é que fala. Mas existe uma tríade que eu aprendi com Napoleão Hill, tá? E foi sintetizada pelo Jacob Petrie.
E no livro dele, As 16 Leis do Sucesso, que é a tríade de convergência, alguma coisa assim. Que ele explica uma coisa que eu achei e falei assim, nossa, isso é fantástico, tá? Ele fala que pra você viver uma vida com mais significado dentro do seu propósito, ocupando o seu lugar no mundo, você precisa encontrar 3 coisas: o seu talento natural, a paixão que te move e renda. Então você tem que convergir essas 3 coisas: seu talento, paixão e renda. E aqui que pra mim clareou tudo quando eu entendi essa tríade. Se você prestar atenção agora, talvez clarei tudo aí pra você e te deu checkmate, tá? Primeiro, talento, a gente já viu. É a nossa facilidade. É aquilo que a gente tem facilidade na vida. É aquilo que dentro de você é fácil, tá? Beleza? Paixão. Paixão é aquilo que faz você fazer o que você faz por horas. É aquilo que mesmo cansado você faz. É aquilo que mesmo de graça você faz. É aquilo que te move de uma forma incrível. Então, paixão é aquilo que faz, por exemplo, uma mãe que não dorme de noite, pensa comigo, que ficou o dia inteiro com uma filha no colo, que esterogestação, uma benção, a criança quer ficar no colo o tempo todo, cuidando de um menino de 3 anos, resolvendo outras coisas, e tá aqui 9h30 da noite fazendo uma live, só pode ter paixão no meio, porque qualquer pessoa que não tenha paixão não consegue ficar aqui. A paixão vai te fazer estudar aquilo, a paixão vai te fazer transcender o teu cansaço físico para fazer algo. Então você, dentro do seu talento, você precisa ver a área de paixão. Entende? Qual é a sua área da paixão dentro do seu talento? Vou colocar um exemplo bem prático, tá? O seu talento é ser escritor. Você tem uma facilidade com a escrita de uma maneira incrível. Vamos botar assim, tá? Então você tem uma facilidade, você já descobriu que você tem uma facilidade com a escrita. Você concorda comigo que dentro da escrita, dentro da sua área de talento, você tem inúmeras possibilidades ali dentro? Inúmeras possibilidades. Pensa comigo, você pode ser jornalista, você pode ser um escritor. Dentro da profissão de escritor, né? Você pode ser um escritor de romance, um escritor de crime, você pode ser milhões de coisas dentro daquilo ali. Entende? Então a paixão é a área dentro do seu talento que bate no teu coração. Eu amo atender individualmente, gente, mas um negócio que me dá paixão mesmo é dar aula. Eu adoro dar aula, eu adoro falar, eu adoro passar conhecimento. E por que eu sei que isso é minha paixão? Eu estudo todos os dias, o tempo inteiro, por anos. Se isso não fosse minha paixão, eu não conseguiria manter essa disciplina. Então, olha para você e se pergunta se você é indisciplinado ou você ainda não encontrou nem o seu talento nem a sua paixão naquilo que você faz. Talvez a sua indisciplina, talvez não, tenho absoluta certeza, a sua indisciplina, a sua autossabotagem, o tempo todo você não coloca o negócio para frente, talvez seja porque você não acertou a mão ainda, nem no seu talento e muito menos na sua paixão. Beleza? E a terceira... O terceiro da tríade é a renda, tá? Por quê? Porque se você, gente, pensa comigo, vem pra real aqui. Se você encontra o seu talento, se você encontra sua paixão, mas você não dá um jeito de monetizar isso, de viver disso, o que você vai fazer? Isso vira um hobby e você vai fazer outra coisa para ganhar dinheiro, porque a gente precisa ganhar dinheiro. Quem é que vive sem dinheiro? Não tem como viver sem dinheiro. Beleza? Então, isso vai abaixar muito o teu nível de lapidação. Você nunca vai ser extraordinário no seu talento e ocupar verdadeiramente o seu lugar no mundo se você não arrumar uma forma de fazer uma renda com esse teu talento e com essa tua paixão. Então, o talento, ele é primordial. Como assim, Jana? A paixão você pode deixar de lado por um tempo. Como assim? Isso daqui que eu não entendia, tá? A paixão você pode deixar de lado por um tempo, mas você precisa sempre seguir a linha do seu talento. O talento é muito importante. Muito importante. Então você precisa seguir a linha do seu talento. A paixão você pode deixar para depois, mas o talento não. Por exemplo, dentro do seu talento, tem uma oportunidade, por exemplo, de você fazer uma renda. Então,
Por exemplo, por que eu tô falando isso? Porque às vezes, gente, você vai precisar abrir mão da paixão para você ter uma renda dentro do seu talento. Tá? Então, por exemplo, para dar um exemplo vamos botar o talento de escritor lá, tá? Para ficar bem caracterizado aqui. O talento de escritor. Talvez o seu talento é a escrita, beleza? Mas hoje, no que se apresenta para você, o que te dá renda dentro da escrita é ser um jornalista. Mas a sua paixão talvez seja ser um escritor de romance. Mas hoje, o que te dá renda é ser jornalista. O que você precisa fazer? Você precisa focar no seu talento. Hoje, não dá para, por exemplo, você ter uma renda escrevendo romance. Então, você vai pelo caminho do teu talento, vê dentro do seu talento aonde você pode fazer uma renda. Por quê? Porque isso vai te dar a base para daqui a pouco você criar poder pessoal, ou seja, para você se lapidar, para você perceber dentro de você, para você melhorar, lapidar o seu talento mesmo, para você fazer network, para você criar poder pessoal, criar a pessoa que vai sustentar ser um escritor de romance, por exemplo, e fazer renda com isso. Aqui que a maioria das pessoas pecam e eu pequei muito tempo. Já que não dá para ganhar dinheiro com a minha paixão, eu saio do meu talento e faço qualquer coisa que tenha dado dinheiro ali pro outro. Só que isso vai sempre te ferrar. Por quê? Porque você não vai trabalhar o teu talento. E vou te falar, toda vez que você trabalha fora do seu talento, você tá fora do seu lugar no mundo, você não vai sustentar isso por muito tempo. Você não consegue ter uma vida próspera. E quando eu digo próspera, uma vida inteira. Não é só dinheiro. É uma vida integral, é uma vida onde você tem prosperidade em todas as áreas. Então, essa tríade, ela vai te dar um norte para você viver o seu propósito externo de uma maneira incrível. Porque, pensa comigo, qual é o seu talento? Qual é a paixão dentro do seu talento? Porque o seu talento abre um leque. E pensa comigo, se você hoje não pode fazer dinheiro, não consegue ver uma possibilidade de fazer dinheiro com a sua paixão, o que você precisa fazer? Fica no seu talento, porque bem ou mal você está lapidando ele. Você está criando poder pessoal. O que é poder pessoal, gente? Atitude e conhecimento. Você está aumentando o seu conhecimento e melhorando a sua atitude em relação àquilo ali. Só que o que a maioria das pessoas faz? Vai lá para fora do talento, faz um negócio que não tem nada a ver com ela. Esses dias eu tava conversando com uma menina, e aí eu tava tomando café, ela sentou pra conversar comigo, aí do nada, ó a mensagem, do nada ela começou a falar assim, não, porque eu vou fazer prova pra polícia. Eu olhei pra cara dela, falei assim, por que tu vai fazer prova pra polícia? Ela, porque dá dinheiro, porque dá estabilidade, dá isso. Só que um segundo antes ela tava falando que ela queria fazer moda. Olha que louco. Ela queria fazer faculdade de moda, ela adora maquiagem, ela adora fazer maquiagem, ela adora ensinar maquiagem, e aí ela do nada surge, vou fazer uma prova pra polícia. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, mas por que tu vai fazer prova pra polícia? Porque vai ter estabilidade, olha isso. Gente, estabilidade não existe. Não existe, gente. Para com esse negócio. Não existe, principalmente se tu tá fora do teu talento. Se tu tá fora do teu talento, então, aí que a estabilidade não existe mesmo, entendeu? Porque dentro do teu talento, pelo menos, tu tem poder pessoal pra trabalhar aquilo ali, entende? Se tudo der errado na minha vida, eu vou pra praça pregar, fazer alguma coisa, entendeu? Pra ganhar dinheiro, entende? Então, eu consigo fazer isso dali. Então, eu tenho uma segurança interna. Agora, se tu não trabalha teu talento, tu é tão medíocre, tão medíocre, tão medíocre, que as pessoas não vão te dar valor. Não vão dar valor para aquilo que você tem, que você é medíocre. Então, você vai sempre ganhar na média. Sempre mediano, beleza? Você nunca vai ser extraordinário em nada que você faça, porque você vai estar sempre trabalhando na média, beleza? E aí, eu perguntei isso pra ela falou isso, e eu falei assim, qual é o sentido? Por que você vai pegar toda a sua energia, colocar numa coisa que não, você nem gosta. Mas você gosta? Eu ainda perguntei, né? Porque às vezes a pessoa, né, multitarefa, ela gosta de estar lá dando tiro nos outros e também gosta de fazer maquiagem. Pode acontecer, tá? Você pode ter várias facetas.
Mas, aí eu falei assim, tu gosta desse negócio? Ela, não, Jana, mas é o que dá dinheiro. Pô, eu posso ganhar um dinheiro, vou ter estabilidade e é fácil de entrar. Assim mesmo que ela falou. Aí eu, não faz sentido nenhum. Pra que tu vai? Olha que doideira. Você tá fazendo a mesma coisa. Por que você não investe naquilo que você é boa? A menina nunca fez um curso, faz uma maquiagem maravilhosa. Aí eu olhei pra ela, por que tu não investe naquilo que você é boa? Ah, porque eu não sei como colocar isso no mundo. Eu falei, do mesmo jeito que você não sabe ser policial. Então pra que tu vai pegar toda a sua energia, ao invés de colocar numa coisa que você gosta, você vai colocar numa coisa que você não gosta só porque dá dinheiro e nem sabe se vai passar. Gente, pelo amor de Deus. Entende? É por isso que, por exemplo, tem um monte de gente em profissões que não era pra estar ali, que só faz merda, literalmente. Por quê? Porque entrou naquela profissão, porque dá dinheiro, porque o pai mandou, porque é do status quo, qualquer coisa. Eu lembro até hoje, eu tava tendo contração pra ganhar neném no hospital. Tava tendo contração pra ganhar neném. Quem já teve parto normal aqui sabe como é que é. Parece ter um demônio dentro da sua anca, abrindo sua anca. E eu ali sofrendo. Tava sofrendo, estava com dor. E alguns enfermeiros perto de mim. Eu sofrendo, eu sou um ser humano. Estava ali sofrendo. Tinha outros seres humanos sofrendo também, que eu tava na espera. Tinha outros seres humanos sofrendo também de outras coisas. Eu tava ali sofrendo, sentindo dor. E os enfermeiros rindo, falando de postagem de TikTok. Rindo. Naquele ambiente. Nenhum respeito pelos seres humanos que estavam ali. Nenhum respeito. Ah, Jana, mas eles veem gente doente o dia inteiro. Eles veem de aquilo ali o dia inteiro. O problema é deles. Continua sendo um ser humano sofrendo. Continua sendo um ser humano com dor. Que você não está se importando. Pra você é só um número ali. Só um pedaço de carne sofrendo. E é notório quando você vê alguém trabalhando naquilo que ama, naquilo que é dentro do talento dela, e quando é alguém que tá ali só pra cumprir tabela e ganhar salário. É notório. Naquele dia, eu olhei para aqueles enfermeiros e eu falei assim, bando de bucha, que não tem respeito pelo ser humano, e não era só pra mim não, com todo mundo que tava ali, que não tem respeito pelo ser humano, tava rindo enquanto tem gente sofrendo. O mínimo de respeito era calar a boca e ficar quieto. O mínimo de respeito. E aí depois eu conversando com uma menina, ela falou assim, falaram pra eu ser enfermeira, mas eu nem gosto disso. Eu falei assim, não faça isso. Não faça isso, principalmente na área de saúde. Porque se eu errar aqui, meu filho, não dá tanta merda não. Agora, um enfermeiro, um médico errando, porque não tá presente ali, não gosta do que faz, não estuda, não tem respeito pelo outro ser humano, não tá ali presente, pode fazer um estrago que leva à morte. Aí ela é mesmo, né? Eu falei assim, Imagina se todos os enfermeiros, todos os médicos, todos os advogados, todas as pessoas realmente fossem aquelas pessoas que aquilo ali tá dentro do campo de talento delas e de paixão delas. Eu tenho o meu ginecologista aqui em Teresópolis, Alex Ribeiro, doutor Alex. Cara, aquele cara nasceu pra fazer aquilo ali. Nasceu pra fazer aquilo ali. Ele é obstetra. Ele nasceu pra atender grávida. Você vê o carinho, você vê a predisposição, você vê como ele te responde no WhatsApp. E não é porque você paga. Ele faz isso com as pessoas do SUS, ele faz isso com as pessoas do particular. Ele não tá nem aí. Por quê? Porque ele é um médico que tá realmente se importando com o outro. Por quê? Porque aquilo ali tá dentro da paixão e dentro do talento dele. Ele é notório aquilo ali. O quanto você vê outros médicos, por exemplo, que parece que estão fazendo um favor quando você vai lá. Não tá nem aí, parece que você é um pedaço de carne. Quem já passou por isso aqui? Quem já passou? E você pode colocar isso em qualquer profissão. Então, pro bem do mundo e pro bem da sua vida, ocupe o seu lugar. Qual é o seu lugar? Estude. Jana, eu ainda não achei. Não interessa. Não interessa. Estude. Mas anda. Tá? Jana, não achei meu talento, vou ficar parado esperando vir um anjo do céu com uma plaquinha. Seu talento é esse. Não, vai andando.
Aprenda a se observar, aprenda a escutar teu coração nesse momento, nas opções que você tem. Essa pergunta pode mudar o teu jogo. Nesse momento, com as opções que você tem, o que te dá entusiasmo fazer? Jana, nesse momento, com as opções que eu tenho, é isso daqui. Não sei se é o resto da vida, mas nesse momento, o que eu tenho é isso. Então, vá lá e dê um passo. Entende? Vá lá e dê um passo. Porque é no passo que você vai se descobrindo. Liga os pontos, como Steve Jobs fala. Tem a ver com a sua história. Não fica parado esperando um anjo vir e falar, teu talento é esse. Entendeu? Não vai acontecer, meu amor. A vida, ela acontece em movimento. Mas, o que eu tô falando pra você? Olha pra você e vê quais são suas facilidades. O que te dá um negocinho no coração de você fazer? O que é fácil para aquilo ali? Ai, Jana, mas isso que é fácil fazer, por exemplo, não dá dinheiro. Não dá mesmo você tá com preguiça de criar poder pessoal, que é conhecimento e atitude. Trabalhar isso dentro de você. Trabalhar as habilidades que você tem. Para criar esse poder pessoal para você viver isso e ter renda com isso dentro da sua paixão. Hein, meus amores? Jana, mas então eu só vou fazer o que eu gosto de fazer. Não. Eu gosto da conta 70-30. O seu trabalho, pelo menos, tem que ter 70% de coisa que você gosta de fazer, que te dá um negocinho no coração. 30% é a parte burocrática chata. Às vezes o teu 70% é a parte burocrática que tu gosta, né? No meu caso, por exemplo, 30% é a parte chata burocrática, entendeu? Tem que ter. Porque tem coisa, a gente é adulto, a gente faz o que precisa fazer. Beleza? É aquilo, a gente gosta do shape, mas não gosta de ir pra academia. Então, a gente tem que ir pra academia pra ter shape. Entendeu? Então, escolha aí, tão difícil. Mas assim, tem que ter pelo menos 30%, gente. Vai ter. Quanto mais? Se tu for sortudo, assim, 95%. Mas isso também você pode, com o tempo, você criar tanto poder pessoal e daqui a pouco você só faz realmente o que você gosta. Mas isso tem que ser conquistado. Quem quer fazer só o que gosta sem conquistar é criança. Entendeu? Adulto sabe que precisa conquistar. Precisa conquistar autoridade. Precisa conquistar confiança. Precisa conquistar isso tudo. Por que eu digo isso? Porque tem gente que já chegou num patamar, por exemplo, que só faz o que gosta mesmo. E tá tudo certo. Beleza? Por quê? Porque já chegou no patamar, ela construiu aquilo ali. Compreende? Por exemplo, Flávio Augusto, de Geração de Valor. Ele só faz o que ele gosta. Se amanhã ou depois não faz sentido mais pra ele, ele sai e vai embora. Por quê? Mas ele conquistou. Você acha que ele só fazia o que ele gostava lá atrás? Hoje ele pode delegar, ele tem dinheiro pra isso. Ele pode delegar, ele pode fazer só o que ele quiser, nunca mais trabalhar na vida dele, nunca mais fazer nada. Mas aí é que tá, qual é a paixão dele? Por que esse cara tá todo dia na rede social? Por que esse cara até hoje dá treinamento de venda? Por que esse cara tá todo dia lá fazendo, fechando negócio? É porque é a paixão dele e tá dentro da área do talento dele. Agora, imagina se ele fosse fazer outra coisa que não tinha nada a ver com isso. Tu acha que ele ia sustentar isso? Jana, mas eu posso fazer coisas que não estão no meu... e ter sucesso com aquilo ali? Depende do que é sucesso pra tu. Se, por exemplo, ter sucesso é ter dinheiro, pode. Só dinheiro? Pode. Jana, a pessoa escolheu fazer uma coisa pra ter dinheiro e outra e depois de velho se aposentou e foi fazer outra coisa. Pra quê? Podia ter feito isso a vida inteira. Dinheiro e fazer outra coisa que gostava também. Então é tudo o que você quer. Quer ver uma vida mais fluida ou quer ver uma vida mais difícil? Entende? É tudo o que você quer. Dá o mesmo trabalho. Você se melhorar suas habilidades, fazer cursos e etc, etc. Por uma coisa que você nem gosta tanto, ou você aprimorar aquilo que você é bom, que você gosta. O que você prefere? Beleza? Tem aqui uma pergunta. Jana, como conseguir perceber qual é o meu talento e minha paixão? Nós vamos, tá? A gente vai aprofundar isso muito, muito, muito na imersão do Desperte, tá? Porque lá tem todo um processo imersivo e também vivencial. Mas é aquilo, autoconhecimento, olhar pra dentro de você. Todo dia. A gente não tá acostumado a isso. A gente não tá acostumado a se perceber. A gente tá acostumado a lidar com o que vem. Não com olhar pra gente e falar assim, o que eu quero da minha vida? O que eu quero? Hoje eu tava falando com uma pessoa e ele falou assim pra mim,
Jana, eu tô me vendo numa situação onde eu só quero sobreviver. Então, se eu fizer pra comer, tá bom. E eu sei que eu não nasci pra isso. Eu falei assim, realmente, você não nasceu pra isso. E um tempo atrás, veio uma mensagem no meu coração, bem rajada, assim. Aquela passagem lá do deserto, né? Onde o povo tava no deserto. O deserto era pra ser transpassado em dias, em semanas, eu acho, se eu não me engano. 1 ou 2 semanas. E eles passaram 40 anos no deserto. Já isso aconteceu, não aconteceu? Pega a essência da parada, tá? Eles ficaram 40 anos lá rodando o deserto. Deserto é momento de provação. Deserto, o nome já diz, né? É o momento onde você não tá no teu melhor momento, né? Tá ali no momento de provação, parece que as coisas não estão dando, etc. Só que é interessante que tinha uma coisa no deserto chamada maná. Maná era a comida que a Bíblia fala que Deus mandava do céu para alimentar aquele povo, e tinha maná todo dia. Ou seja, e maná, teve uma hora que eles tentaram estocar maná, né? Porque elas vão estocar maná para vender amanhã, porque a gente vai ter mais maná. E o maná estragava, ou seja, o maná, aquela provisão era pro dia. E o suficiente para comer, para não morrer de fome e continuar sustentando aquilo ali, beleza? Eles tinham, por que eles estavam passando pelo deserto? Porque eles tinham uma visão de uma terra produtiva, né? Que a Bíblia fala que manava leite e mel, ou seja, uma terra de abundância, uma terra produtiva. Só que eles ficaram 40 anos no deserto contentando com maná. Gente, maná é provisão de Deus e sempre vai ter, ok? Mas olha pra você e se perceba, se você não tá vivendo igual aquele povo, andando 40 anos no deserto, satisfeito só com maná, com provisão divina, e não olhando que deserto é pra você passar. Não é pra você morar ali, não. É pra você passar, aprender e ir embora. E olhar pra aquilo lá, e ir lá pra terra de produtividade. Porque você vivendo de maná, você é improdutivo. Se você é improdutivo, você é um peso. Quando você não vive a sua missão, quando você não vive o seu propósito, quando você não vive aquilo que Deus mandou você fazer aqui, a sua essência tá aqui pulsando para você fazer, você atrapalha o mundo, o universo. Porque você não tá no teu lugar. Então tá em que lugar? Em lugar nenhum. E como Deus decidiu manifestar através de você, ninguém vai manifestar. Por quê? Porque o que Deus tem contigo é contigo. As pessoas podem pegar esse negócio aqui e fazer a mesma palestra. Fazer a mesma aula que eu tô falando. Pode pegar até a mesma coisa que eu falo. Como Janaína faz, ninguém vai fazer nunca. Por quê? Porque Janaína é única. Deus é único dentro da Janaína. E como Deus escolheu se manifestar aqui na Terra, através da Janaína, ninguém consegue. Por quê? Porque Janaína tem todas umas particularidades, ela é muito louca, que faz ela ser ela aqui na Terra e manifestar aquilo que o divino quer, que ela manifeste aqui. Então, quando você não está no seu lugar, você desencaixa. É como se você estivesse o tempo todo dentro de uma grande sinfonia, atrapalhando essa grande sinfonia. Por quê? Porque ao invés de você ir lá, tá lá no bumbo, nem sei se existe isso, bum, 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 tu tá querendo tocar a flauta, tu nem é bom em flauta, tá atrapalhando a harmonia da sinfonia. É isso que aconteceu, por exemplo, com Jonas. Jonas vai lá pregar para Nínive. Aí Jonas falou, não vou, não gosto daquele povo. Não gosto, não vou. Aí Deus provê, né? Deus essência, porque não era nenhum Deus fora não, tá? Quando eu falo Deus, ele tá dentro de mim. Então Deus essência olha pra ele e fala assim, então vamos ver se tu não vai não. Aí ele vai lá, vai pra um barco, começa o quê? Atrapalhar o povo do barco. Aí ele fala, tem alguém aqui que tá fora do propósito. Tem alguém aqui nesse barco, porque ele vai fugir, né? Pra ele não ir pregar lá em Nínive. Aí começa uma tempestade. Na hora dessa tempestade, as pessoas lá dentro do barco falam assim, alguém aqui tá fora do seu lugar, Deus tá por conta com essa pessoa, mas na realidade é a própria pessoa, tá bom, gente? Vamos só entender aqui. Porque eu preciso que vocês compreendam que é muito além disso. Porque eu não quero que vocês pensem que Deus é um Deus que sacode barco pra matar alguém, tá? Mas é uma coisa interna sua, beleza? Então, Jonas começou a atrapalhar literalmente as pessoas que estavam ali. Aí daqui a pouco Jonas fala assim, eu que tô atrapalhando vocês. Vocês vão morrer tudo porque eu tô aqui. Nesse barco. Você tá atrapalhando as pessoas, meu amor. Beleza? Quando tu não tá no teu lugar, quando tu não tá fazendo o que Deus mandou tu fazer, tu vai ficar atrapalhando os outros.
vai ficar criando tempestade à toa. Aí eles pegam, jogam o Jonas fora, jogam o Jonas no mar. Aí fica tudo bem com eles. E aí o que acontece com o Jonas? Uma baleia vai lá e come Jonas. Aí a baleia vai lá e cospe Jonas aonde? Em Nínive. Aí Jonas fala assim, tá bom, já que eu tô aqui, eu vou pregar pra esse povo chato. Aí Deus falou assim, vou falar que... E a mensagem principal era que Deus ia destruir Nínive. Só que o povo mudou de ideia. Deus falou que não ia destruir mais. Jonas putinho, porque o ego é desse. Um dia eu vou fazer uma coisa só falando de Jonas, que tem muita coisa maneira pra tirar de lição. Jonas putinho fica lá por conta do samurai, não vá lá e fica, pô, tu veio aqui, passei isso tudo pra tu não matar o povo, queria que matasse. Mas olha isso, toda vez que você não tá no teu lugar, você começa a criar problema, tanto pra você quanto para os outros. Então, o teu lugar só vai ser ocupado por você. Não tem como uma outra pessoa ocupar o lugar de Janaína. Não tem como uma pessoa ocupar o lugar da Thaísa. Por mais que a Thaísa faça a mesma coisa que Janaína faz. Mas não é o que você faz, é como você faz. E o como você faz tem muito da tua identidade. Você compreende? Então, assim, gente, a primeira coisa pra você viver inteira, ocupar o seu lugar no mundo, é você escolher isso. Porque quando eu escolho, a gente vai falar muito disso dentro do Desperte, tá? Como você acessa a sua intuição. A gente acessa a nossa intuição como? Fazendo perguntas. Só que tem uma maneira certa de fazer, né? Fazendo perguntas. Uma das perguntas que mudaram meu jogo, que eu comecei a me encaixar no mundo, naquilo que eu vim fazer, foi como que eu posso ser contribuição no mundo, expressando a minha essência e ser remunerada com X para isso. Quando você faz uma pergunta dessa, com sinceridade de coração, querendo realmente a resposta, sem preguiça de ir atrás, sem preguiça, e sem preguiça de, inclusive, olhar pro teu ego de vez em quando, porque, né, o ego, ele quer ficar se debatendo igual Jonas. Não vai não, não vou pregar não, não vou fazer não. Aí fica criando problema. Sem preguiça disso, o que vai acontecer? A resposta vai vir, meu amor. E aí vai vir um segundo passo. Você vai ter que ter coragem de ir vivendo isso daí. E é fé. E é fé, Jesus é interessante, ele fala assim, olha, se vocês tiverem a fé do grão de mostarda, vocês vão pegar e vão falar com essa montanha. Sai dali e vem pra ali. E vocês vão fazer coisa maior que eu. Tá bem difícil, né? Por quê? Porque a gente não entendeu isso daqui. A gente pensou que era a gente ter uma fé pequenininha. A gente fala assim, porra, não tem fé nenhuma, né? Porque Jesus falou que se eu tivesse uma fé do grão de mostarda, que é pequenininho, eu vou mover as coisas, vou ser igual a ele, vou andar nas águas, vou fazer os negócios, vou ressuscitar os outros, vou fazer isso tudo. Aí tu fala assim, porra, não consigo fazer isso. Não tem nem essa fé. Mas na realidade, se você for pesquisar e for ver a parte original lá da troca de palavra, né? Porque nessa coisa de tradução é complicado. Tava lá. A fé do grão de mostarda. Não é do tamanho do grão de mostarda, é do grão de mostarda. Que apesar de ser pequeno, sabe a essência que tem. E sabe que se ele for plantado numa terra fértil, ele tem potencial de ser aquela árvore enorme. Então toda vez que você olhar pra você, e você olhar e falar assim, nossa, mas não tem isso daí, você precisa ter a fé do grão de mostarda. Ou da semente da maçã, ou de qualquer semente, que pequena, não fique iludida com a pequenez dela. Não fica triste porque ela é pequena. Uma semente de maçã não olha para uma macieira e fica triste porque aquela macieira já está dando fruto e ela é pequenininha. Isso não acontece. Por quê? Porque a semente de maçã sabe que dentro dela contém tudo que ela precisa para se desenvolver e virar uma macieira e dar fruto. Você compreende? É a mesma coisa de você. Você precisa ter mais fé dentro de você. Fé em você. Fé no Deus que está dentro de você. Fé, inclusive, no teu eu. No que você veio fazer aqui. No teu eu externo também. Fé que você tem todas as características, todos os dons, todos os recursos que você precisa para se tornar aquilo que você já é. Porque você não vai se tornar aquilo que outra coisa. Não. Você precisa se tornar aquilo que você já é. Por isso que você tem que ter a fé
do grão de mostarda. Por quê? Porque ele precisa ter fé nele para se tornar aquilo que ele já é. O maior potencial possível do que ele já é. Não é outra pessoa, só que você está querendo ser outra pessoa. Entende? É o grão, é a semente de maçã, olhando para um abacateiro, querendo ser um abacateiro. Vai dar merda. Todas as vezes. Por quê? Porque ontem a gente falou disso. Enquanto você não souber reconhecer os recursos que você tem, você nunca vai prosperar em nada. Não vai. Esquece. Pode parar com tudo. Não vai. Porque você precisa ocupar o seu lugar, não é o lugar do outro. Beleza? Como que eu faço isso? Restaura a fé em você. Restaura a fé no Deus dentro de você. Porque quando você realmente fizer a pergunta para a tua essência, como eu posso contribuir para o mundo, expressando a minha essência e ser remunerado para isso, dar frutos, conseguir sustentar o meu talento, conseguir sustentar isso daqui para dar frutos, porque o teu propósito não é para você, porque estamos todos conectados. O meu propósito não é para Janaína. Ego que só olha para o umbigo. Essência, ela sempre vê o todo. Compreende? Por isso que um grão de mostarda, por isso que a semente da maçã, ela precisa, é natural dela, é um impulso dentro dela de virar uma macieira. Por quê? Porque ela, como semente, ela não transborda como uma macieira assim. Ela dá fruto. Ela dá sombra. Ela ocupa o lugar dela do mundo e ela ajuda todo um ecossistema. Não pense que você está aqui à toa. Até uma lhama, até uma minhoca tem o porquê ter uma minhoca ali. Até a barata tem porquê ter ali. Entendeu? Você também. Deus não errou. Não tem como. E se você veio pra cá, é pra aprender, pra limpar a memória, pra fazer isso tudo pra quê? Pra literalmente você expressar aquilo que você já é. E é isso que a gente faz dentro do Desperte. Limpa essas memórias. Para que você pare de se identificar com o seu ego externo. Para que você pare de se identificar com as suas dores. Para que você pare de se identificar com os seus traumas e comece a acessar a sua essência e realmente viver aquilo que você nasceu para viver. É isso que eu faço lá dentro. E é só para isso que eu vivo. Entendeu? Te ajudar a limpar essa merda toda, limpar essas memórias todas para que você acesse aquilo que você já é. E aí, como uma semente de maçã, você vira uma macieira e vai dar fruto. Porque é para isso que você foi chamado. Beleza? Show? Gente, hoje é o último dia, tá? Eu sei, eu coloquei que ia ter mais um, mas eu senti no coração de encerrar com um propósito. O Desperte tá aí. Você pode fazer o Desperte, vai ser presencial, vai ser online, vai ser ao vivo, tá? Dia 5 de março. As inscrições já estão abertas, me chama no direct, tá? A gente vai colocar aqui. E outra coisa, a gente vai fazer um aulão sobre o Ho'oponopono. Tô pensando aqui como é que a gente vai fazer, mas tá chegando no direct aqui pessoas querendo saber do Ho'oponopono. Então eu vou fazer um aulão do Ho'oponopono e muito mais do que um aulão, mas não vai ser aberto, tá? Vou fazer ele gratuito, mas fechado no Zoom, porque a gente vai fazer algumas práticas lá dentro. Beleza? Então fica ligado aqui, porque a gente vai fazer esse aulão do Ho'oponopono com práticas vivenciais e vai ser incrível. Eu quero agradecer todo mundo que passou esse caminho comigo. Só Deus sabe a dificuldade que foi pra estar aqui todos os dias, 9 horas da noite com vocês, né? Com uma criança pequena aqui. Mas, assim, gratidão por todos vocês. Por quê? Porque vocês me salvam, gente. Vocês me salvam. Eu falo aqui, fazer isso aqui me alimenta. Então, gratidão por vocês me ajudarem a viver o meu propósito, me ajudarem a viver a minha paixão aqui dentro. Espero ver vocês dentro do Desperte, tá? A gente vai falando do Desperte ainda.
faça a sua inscrição para o Desperte. Ele vai acontecer um dia inteiro, então vai ser imersivo. É lógico que vai ter pausa, até porque eu tenho um neném para mamar. Pode ficar tranquilo que vai ter pausa, vai ter programação, tudo bonitinho, beleza? Mas, se você sentir o chamado, me chama no direct que eu te passo todas as informações do Desperte, beleza? Se você assistiu até aqui, você fala assim, Jana, eu assisti. Vou dar uma senha, macieira, tá? Aí você fala assim, Jana, macieira. E aí eu vou te dar 2 presentes ainda e vou te dar um valor especial no Desperte para você fazer ele, beleza? Então, ó, a minha forma de honrar vocês. Gratidão por essa semana, beleza? A gente continua aqui, muito, muito, muito bom. Thaísa, meu amor, te espero no Desperte. Flávia já tá dentro, tá? Thaísa participou do Desperte presencial. Incrível, 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 incrível. Vai ter, mas vai mais pra frente. Mas por enquanto a gente faz o online. Gente, espero ter sido contribuição. Vocês foram muito contribuição na minha vida. Gratidão por tirar uma puérpera do limbo, né? Porque a gente meio que fica, né, atolado, literalmente ali. Neném, fralda, criança e etc. Isso daqui me revigorou. Então, gratidão, muita gratidão. Manda isso daqui pra todo mundo. Tem essas aulas aqui no meu YouTube, então você pode entrar lá. No link da minha bio tem uma playlist, tá bom? Só com as aulas do caminho e tem outras aulas também lá no YouTube para você olhar, tá? Porque às vezes você prefere lá no YouTube. Eu prefiro ver no YouTube muito melhor do que aqui. Então você coloca lá, manda para as pessoas, tá? Esse conteúdo pode salvar vidas, pode, ó, dar o start que as pessoas precisam. Então, só de você estar passando, você também já tá nessa corrente do bem. Gratidão, gratidão, gratidão. Ei, Jaque, vamos pro Desperte, minha filha, que vai ser lindo. Vai ser maravilhoso, ó. Um beijo. E já tá chorando, vocês estão vendo? Meu peito já tá assim, porque a natureza é perfeita nela. Antes de chorar, meu peito já começa a produzir leite. Que doideira, né? Ó, que louco. Aqui. Beijo, 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 que vai ser lindo demais. Beijo, gente. Aguarde novas informações pro aulão do Ho'oponopono, tá? Beijo.